Olá pessoal, meu nome é Paulo Wolfenson e essa é mais uma videoaula. Antes de começar a videoaula, já se inscreve no canal. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre insuficiência cardíaca. Se liga, esse é um tema muito importante e costuma cair em prova de cardiologia. Para começar nossa aula sobre insuficiência cardíaca, vou definir para vocês o que é insuficiência cardíaca. Então vamos lá. A insuficiência cardíaca, pessoal, nada mais é do que uma falha cardíaca, tá? Uma disfunção do coração. Essa disfunção ela pode ser sistólica, pode ser uma disfunção diastólica ou inclusive as duas associadas. Sístole é quando o coração contrai, diástole é quando o coração relaxa. Então, se existir uma falha, por exemplo, uma falha diastólica. Uma falha diastólica, a doença de amiloidose, por exemplo, o coração vai ficar muito rígido, ele não vai conseguir relaxar. Uma falha da sístole, por exemplo, após um infarto agudo do miocárdio, que vai perder massa muscular, o coração não consegue contrair adequadamente. Então, são exemplos básicos de um coração insuficiente, tá? Isso levaria a uma insuficiência cardíaca, ok? Ela pode ser crônica ou aguda, independe, mas a definição é essa: falha de bomba, ok, pessoal? E já para adiantar para vocês uma coisa importante, quando uma bomba falha, acumula-se, no caso, sangue, né? Onde essa bomba deveria, né? Onde o coração deveria drenar. Então esse conceito é importante quando a gente estiver falando de insuficiência cardíaca do lado direito ou do lado esquerdo. Já vou comentar com vocês. Então, ela é uma doença mais comum em idoso, até porque o idoso é o paciente que deu tempo de existir. Quando a gente estiver falando de insuficiência cardíaca, principalmente a crônica, tá? É aquele idoso que deu tempo do coração remodelar, né? Do coração hipertrofiar. A epidemiologia ela vem aumentando, né? A frequência vem aumentando devido a que a população idosa ela está aumentando, ok? Não existe uma doença específica que vai causar, como eu falei para vocês, alguns exemplos. Não existe uma doença específica que causa insuficiência cardíaca. São diversas causas. Tá? Dentre elas, hipertensão arterial sistêmica, principalmente não controlada, doença arterial coronariana, diabetes mellitus, doença reumática também pode causar doença de Chagas. Essas duas últimas são doenças negligenciadas. Vamos falar agora então da fisiopatologia, pessoal. Quando a gente estiver se referindo à fisiopatologia, a gente vai estar falando da fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Essa é a principal, é a mais estudada, do que a fração de ejeção preservada, tá? A fração de ejeção reduzida é aquela que se sabe mais sobre ela. Inclusive, o tratamento ele é mais estudado, mais difundido. As drogas elas são sabidamente redutoras de mortalidade, tá? Então, resumindo para vocês, o que é então a fisiopatologia? Fisiopatologia, pessoal, existe um tripé, eu gosto de chamar assim. Que seria esse tripé? Ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, um sistema que você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre ele. Nada mais é do que um sistema hormonal, tá? Que tem a liberação de renina, tá? Que vai converter a angiotensina 1 e 2. Enfim, vai ativar também a questão adrenérgica, que já é outro ponto aqui, tá? Da fisiopatologia. Tem ativação adrenérgica e tem ativação da aldosterona, que faz parte também do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, se a gente sabe que a fisiopatologia é essa, tá? O tratamento vai ser em cima disso. Vai ser inibindo esses processos. Como que a gente vai inibir? Como que a gente inibe a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Através de IECA e BRA. Perdão, IECA ou BRA, a gente nunca vai dar os dois. Mas esses dois têm a função de reduzir, né, de inibir o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Outro também que pode ser utilizado é o beta-bloqueador. O beta-bloqueador vai inibir o sistema adrenérgico, tá? A gente sabe que o beta-bloqueador inibe a adrenalina. Sendo assim, inibe o sistema adrenérgico. Antagonistas de mineralocorticoide. O antagonista de mineralocorticoide é, por exemplo, espironolactona e vai atuar aqui, ó, inibindo a ativação da aldosterona. Existem vários efeitos que podem cursar durante a fisiopatologia, mas resumindo para vocês aqui, o resultado final vai ser o quê? Remodelação cardíaca. O coração ele vai remodelar, ele vai mudar, ele vai ficar mais fibrosado. Né? As células elas sofrem apoptose, tem efeitos tóxicos, a hiperativação desses sistemas. Okay? O paciente vai ter mais propício a ter uma isquemia. O paciente ele vai ficando com o coração cada vez mais insuficiente. Tá? Quanto mais ele remodela, mais ele fica insuficiente. E o IECA, por exemplo, é um medicamento que inibe essa remodelação cardíaca. Tá? Arritmias ventriculares também, quando elas vão surgindo, o paciente ele está mais grave. Inclusive, pode levar à morte súbita. Que a gente vai, para evitar, utilizar o marca-passo. Quando estiver falando do tratamento, eu vou voltar a falar sobre o marca-passo. Mas é isso aí, pessoal. Em resumo, a fisiopatologia é essa. Agora que a gente já definiu o que é insuficiência cardíaca e falou sobre sua fisiopatologia, vamos falar sobre as classificações. Então vamos lá. Uma forma muito importante de classificar é em relação à fração de ejeção.
Então, antes de falar sobre as classificações da fração de ejeção, eu gostaria de dizer a você o seguinte: a fração de ejeção é a porcentagem que o coração ejeta de sangue na sístole. A gente vai ver primeiro o volume diastólico final, que é aquele sangue, que é o momento em que o coração está mais cheio, o ventrículo está mais cheio, tá? Vamos supor, 100 ml. Então, se ele ejeta das 100 ml, se eu vejo através do ultrassom que no momento de sístole ele ejeta 65 ml, a fração de ejeção para esses números que eu estou dando a vocês é de 65. Mas se eu vejo que tem 100 ml e ele ejeta 35 ml através da sístole, significa que a fração de ejeção é 35, ok? Então essa daí já classificaria onde? Já classificaria em fração de ejeção reduzida, já que a porcentagem que foi ejetada no momento de sístole foi de 35%. Então veja a importância do ultrassom para a gente poder definir qual nível de insuficiente o paciente está. A fração de ejeção, ela pode ser reduzida, ela pode ser intermediária ou preservada. A reduzida é quando a fração é menor do que 40%. A preservada é quando ela está maior do que 50%. Ok? Maior ou igual a 50%. Eu gostaria de frisar a vocês o seguinte, pessoal. A mais grave qual que é? A fração de ejeção reduzida. E o que é que vocês acham que, tendo uma disfunção, vai ser mais grave? A disfunção diastólica ou sistólica? A sistólica. Por quê? Justamente vai afetar de forma direta a fração que está sendo ejetada. Então a disfunção sistólica, a gente vai classificar ela como fração de ejeção reduzida, quando ela tiver menor do que 40%, ok? Então a gente subentende que um paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ele tem uma disfunção sistólica. Outra coisa importante também é que um paciente que tem insuficiência cardíaca vai ter aumento do fator natriurético atrial, que é abreviado como BNP. Existe também, pessoal, a classificação funcional. Ela baseia-se em relação à dispneia, tá? O paciente ele pode ser classificado como de 1 a 4, sendo que 1 ele é a ausência de sintomas, ou seja, o paciente totalmente assintomático, e o 4 é aquele que tem sintomas em repouso, o paciente deitado ou sentado, em repouso, ele está dispneico. A gente precisa lembrar basicamente da classificação 2 e 3, que é o seguinte, pessoal. O paciente que é classificação funcional 2, ele vai ter uma limitação leve, ou seja, ele tem uma limitação, só que não interfere nas AVDs, que são atividades de vida diária. Por exemplo, no enunciado pode ter lá o nome limitação leve, ou incluso pode estar falando que o paciente, por exemplo, ele escova o dente sem dificuldade, ele penteia o cabelo sem dificuldade, que são AVDs, tá? Consegue, enfim, fazer as atividades de vida diária sem dificuldade. Agora, por exemplo, ele está no enunciado, não está falando se a limitação ela é leve ou se ela é importante, não tem falando essa informação, mas tem dizendo lá que o paciente não está falando também que ele tem dispneia em repouso, tá? Porque daí a gente já classifica direto como a 4. Mas, por exemplo, o paciente fala que quando vai escovar o dente, ele tem que parar para respirar. Opa, interferindo nas AVDs. Estão entendendo? Então aí a gente classifica como classificação 3. Essa forma que a gente vai poder diferenciar, tá? Ou simplesmente na questão vai vir falando que tem uma limitação leve ou limitação importante, tá? Dispneia em repouso ou assintomático. Ainda relacionado sobre as classificações, a gente pode classificar o paciente em estágios, tá? Pode ser do estágio A ao estágio D. Sendo o estágio A um paciente totalmente assintomático, porém ele tem fatores de risco. Por exemplo, o paciente que não tem nenhum sintoma, tá? Ele não tem lesão estrutural, ele não tem nada ainda, mas o paciente é hipertenso. Então, aquele paciente hipertenso, opa, a gente já levanta o alerta. Esse paciente aqui é estágio A. No mínimo ele é estágio A, só por ter hipertensão. Ele tem um risco, ele tem um fator de risco. Qual vai ser a conduta então? A conduta é tratar. Eu devo tratar, controlar a hipertensão arterial. Outro também paciente que se enquadra no estágio A, paciente diabético. Qual vai ser a opção então para esse paciente? A gente vai tratar o fator de risco que ele tem. No estágio B, pessoal, ele já tem uma cardiopatia estrutural. Só que o paciente ele ainda é assintomático. Aí a gente precisa lembrar da fisiopatologia lá do sistema renina-angiotensina, em relação à adrenalina, em relação à aldosterona. Nesse estágio B, a gente já vai tratar o paciente com IECOBRA, beta-bloqueador ou espironolactona, por exemplo, que é o bloqueador do mineralocorticoide, ok? E tem também o estágio C, que é aquele paciente que ele já vai ter sintomas, só que vão ser sintomas leves, e vai ter uma cardiopatia, né, estrutural também. Aí, nesse paciente a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar de acordo a sintomatologia do paciente, a gente vai tratar com as drogas que vão baixar a mortalidade. Tá? E o tratamento, se preciso for, deve ser otimizado. No estágio D, pessoal, o paciente ele vai ter uma cardiopatia estrutural e ele vai ter sintomas mais graves. Então, nesse estágio, além das outras medidas que eu já citei para vocês, ainda se faz necessário, muitas vezes, fazer um tratamento invasivo, que é, por exemplo, a implantação de um marca-passo. A próxima classificação que eu vou falar para vocês é a clínico-hemodinâmica, que a gente define como perfil. Então, o paciente vai ter um perfil. Isso daí costuma cair em prova. Então, fica ligado. Todas as classificações, mas em especial a fração de ejeção e essa questão aqui do perfil. Então, se liga.
Então, o perfil do paciente ele pode ser perfil A, B, L ou C. Perfil A, ele é o paciente é o mais leve. É aquele que o paciente está seco e ele está quente. Como assim seco e quente? Quente, pessoal, pé fundido. O sangue é quente, então a gente lembra. Então, se ele está quente é porque está chegando sangue. Então, ele está tendo uma perfusão adequada. E se ele está seco é porque não está tendo acúmulo de sangue. Porque o contrário de seco é úmido ou congesto. Ok? Então, o paciente quente e seco, ele é perfil A. O melhor, tá? Então, esse paciente quente e seco, a gente pode usar beta-bloqueador, a gente pode usar o IECA. IECA tá aqui, pessoal. E próximo perfil é o perfil B, tá? Então, o perfil B, o paciente ele é quente e congesto. Ou seja, quente ainda mantém a questão da perfusão, só que congesto ele já está acumulando ali líquidos, tá? O sangue ele não está fluindo adequadamente, por exemplo, membro inferior congesto, tá? Edema de membros inferiores, até o pulmão congesto também, vai depender de se é insuficiência esquerda ou direita, já já eu falo para vocês. Aí o tratamento vai ser o quê? Se ele está quente, está bem perfundido, mas ele está congesto, a gente vai dar diurético para eliminar um pouco daquele líquido e diminuir a congestão. O perfil L, pessoal, o perfil L é o paciente frio e seco. Então, o paciente frio e seco é o paciente que não está úmido, ou seja, ele não está congesto, não tem edema de membros inferiores, nem também de pulmão, tá? E aquele paciente que ele está frio porque não está tendo uma perfusão adequada. Nesse paciente frio e seco, a gente pode dar o volume. Lembrando, pessoal, que essas condutas aqui, elas não estão limitadas a só isso. O paciente pode precisar de mais medicamentos, mais condutas, não só volume, outros medicamentos, inotrópico. Aqui nada mais é do que paciente perfil A. A gente vai usar mais, qual é o medicamento que mais se utiliza? A gente sabe que o paciente que está seco, a gente não vai dar um diurético. A gente sabe que o paciente está úmido, a gente vai tendenciar a dar um diurético a ele, para poder diminuir a congestão. É nesse sentido que a gente colocou esses medicamentos aqui que são mais utilizados, ok? Então, e o perfil C, para terminar essa questão dos perfis, a gente vai ter o paciente frio e congesto. Em teoria, ele é o mais grave, tá? Então, esse paciente frio e congesto é o que tem pouca perfusão, e além de pouca perfusão, tá? Arterial, quando eu falo perfusão, ele vai ter um acúmulo de sangue no sistema venoso, tá? Um coração insuficiente e acaba tendo a congestão lá, estase sanguínea. Edemas de membros inferiores, edema de pulmão, turgência jugular, são todos sinais de congestão. Então, nesse paciente, qual vai ser a conduta? Inotrópico, para tratar o frio, exemplos de inotrópico, dobutamina e adrenalina. Inotrópico é o medicamento que tem a função de aumentar a força de contração do coração, ok? Então, o inotrópico tem a função de tratar o paciente que está frio e o congesto a gente vai dar o diurético, ok? Então, essa é a receitinha de bolo para os perfis dos pacientes, tá? Lembrando que o mais comum é o perfil B, tá? Aquele paciente quente e congesto. Vamos lá, pessoal, falando de outra coisa importante também, que são os sintomas típicos. Eu não coloquei os sintomas que não são típicos aqui, porque justamente os típicos são mais importantes. A gente sabendo quais são os típicos, a gente vai saber quais não são, tá? Então, por exemplo, dispneia. Dispneia é um sintoma muito típico, até porque, principalmente, quando o coração do lado esquerdo é acometido, o paciente vai cursar com muita dispneia, tá? Dispneia, ortopneia também, que é um tipo de dispneia, tá? Fadiga, cansaço, intolerância ao exercício, estão tudo interligado, porque o paciente não tem uma perfusão adequada, não vai ter energia no músculo adequada, porque não está chegando oxigênio, não está chegando glicose, tá? Que tudo isso vem através da circulação, que é de responsabilidade do coração. E existem sinais mais específicos também, que é a pressão venosa jugular elevada, que daí a gente já vai estar falando de uma insuficiência do ventrículo direito, por exemplo, das cavidades direitas, tá? Também o refluxo hepatojugular. Tem também, pessoal, B3, ausculta de B3. O que é o B3? B3 é um sopro, tá? Protodiastólico, que a gente vai auscultar porque já tem muito volume ali, que está tudo acumulado, que o coração não está bombeando corretamente, então tem muito sangue acumulado, chega mais sangue ainda gerando ruído, tá? Devido a um aumento do volume diastólico, ok, pessoal? Por isso que é um ruído protodiastólico. Então se liga. Lembra lá nas outras aulas que eu falei bastante para vocês sobre a questão do sopro. Qual é a característica mais importante do sopro? É quando a gente ausculta. Mais importante que eu digo para a prova, tá? Então, se ele é sistólico, se ele é diastólico, tá? Então, B3 é um sopro protodiastólico. Para finalizar, então, os sinais específicos, a gente também pode ter o desvio, tá, do ictus cordis, tá? Esse impulso apical desviado para a esquerda e para baixo, que o coração a gente sabe, né? Quando ele cresce, principalmente do lado esquerdo, ele vai crescer para a esquerda e para baixo, tá? É assim o padrão da hipertrofia do ventrículo esquerdo. Chegou o momento agora que de uma vez por todas a gente vai diferenciar a insuficiência cardíaca direita da insuficiência cardíaca do lado esquerdo. A coisa mais importante para a gente entender a clínica é saber de onde ele está drenando o sangue. De forma didática, a veia cava inferior e a veia cava superior, ela drena sangue de onde? De todo o organismo.
Então, se existe uma falha do lado direito, tá? Um ventrículo direito insuficiente, vai acumular sangue aonde? Nas pernas, na jugular, no baço, no fígado. E isso é o que justifica a clínica. Então o paciente vai ter turgência jugular, vai ter edema de membros inferiores, pode ter palpitação também, tá? Pode ter síncope, ele pode ter impulsão para external, perdão. Impulsão para external, que é o quê? Nada mais é do que o ventrículo direito está tão dilatado que inclusive ele é anterior, ele está em contato com o externo, ele acaba empurrando o externo. Isso é um sinal semiológico de que tem alguma coisa de errada com o ventrículo direito. Ele está dilatado ou hipertrofiado, né? Também o paciente pode ter um corpo pulmonar, que nada mais é do que uma insuficiência do ventrículo direito devido a uma pressão elevada pulmonar. Enfim, a gente já está falando de outro assunto. Mas, resumindo, é isso, pessoal. A clínica está totalmente ligada, ó, turgência jugular, hepatosplenomegalia, faltou o baço aqui, edemas de membros inferiores, tudo isso tem relação com uma insuficiência direita, tá? E agora falando da insuficiência esquerda, a insuficiência esquerda vai ter tudo relacionado ao pulmão, porque o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo drenam o sangue de onde? Do pulmão. Traz o sangue do pulmão oxigenado para jogar no organismo. Então, se existe uma falha de bomba aí, por exemplo, o ventrículo esquerdo está insuficiente, ele não vai conseguir drenar o sangue que está vindo ali do átrio esquerdo, que consequentemente está vindo do pulmão. A clínica vai ser totalmente baseada no pulmão do paciente. O pulmão do paciente vai estar encharcado, tá? Vai ter muito sangue acumulado lá. O paciente pode expectorar sangue, o paciente pode expectorar uma secreção meio salmão. Existe um sinal semiológico importante também, conhecido, que é o sibilo, que é conhecido como asma cardíaca. Por que acontece isso? Vamos raciocinar comigo. Vejam só. O ventrículo esquerdo, por exemplo, não está contraindo corretamente. Está tendo uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Tá? Disfunção sistólica, relembrando, né? Fração de ejeção reduzida. Enfim, continuando. O ventrículo esquerdo ele não está contraindo corretamente. Isso faz com que o sangue se acumule no átrio esquerdo, consequentemente ele não seja drenado do pulmão. Vai acumular sangue no pulmão. Acumula sangue aonde no pulmão? Nos vasos do pulmão. Então, o que está entre o vaso e o alvéolo do pulmão? E o alvéolo, o sistema respiratório lá, os brônquios, tudo isso, vai estar o intertício. Antes do sangue e das secreções, né, no ultrafiltrado do plasma, cair dentro dos alvéolos, dentro dos brônquios, vai para o intertício. E leva um edema do intertício. Que nem o edema dos membros inferiores, nada mais é do que líquido também extravasando para o intertício. Então, esse edema acontece nos brônquios, gera o sibilo, tá? Não é por broncoconstricção, é por edema, tá, do intertício lá pulmonar, que vai gerar uma diminuição da luz e vai gerar o sibilo. Dispneia paroxística noturna, pessoal. Então, como é a dispneia paroxística noturna? O paciente está lá dormindo, aí acumula líquido no pulmão, esse líquido encharca o pulmão, dificulta ali a troca de gases, ele acorda sufocado, como se estivesse afogando. Então esse paciente tem uma dispneia, uma falta de ar paroxística abrupta, noturna, enquanto está dormindo. Tá? Então isso é característica importante que a gente vai ver, que a gente vê, né, no caso de um paciente que tem insuficiência cardíaca do lado esquerdo. Vamos falar agora do diagnóstico, pessoal. Então, a gente tem uma suspeita baixa, intermediária ou alta. Se for uma suspeita baixa, pessoal, a gente vai pedir, antes de pedir um ultrassom, tá? Antes de pedir o eco, a gente vai pedir o fator natriurético atrial. Então, se o fator natriurético atrial ele vier negativo, a gente já vai descartar. Né? É uma insuficiência cardíaca improvável. Tá? Agora, se a gente pede o fator natriurético atrial, que é aquele hormônio que é liberado quando o coração, a nível dos átrios, tem um aumento da pressão, aí libera esse hormônio, tá? Que é um marcador indireto de insuficiência cardíaca. Então, se ele está positivo, se ele está aumentado, ou seja, os valores de referência estão aqui para vocês, tá? Se ele está aumentado, então a gente vai pedir ultrassom. Se o ultrassom vier negativo, ou seja, a fração de ejeção está normal, está preservada, não tem alterações estruturais, daí a gente vai descartar, tá? O diagnóstico. Insuficiência cardíaca é improvável também. Agora, se vier fator natriurético atrial positivo, positivo, a gente vai chegar no diagnóstico de insuficiência cardíaca. E a gente vai diferenciar se é com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada. Tá? Eu só não botei aqui, mas está aqui embaixo. Okay? E se a gente tem uma suspeita intermediária ou alta, a gente já de cara já pede um ultrassom. E daí fica fácil, né? Ultrassom. Se vier negativo, insuficiência cardíaca é improvável, tá? E se vier positivo, insuficiência cardíaca diagnosticada, tá? Aí a gente classifica. E isso também é uma perguntinha que costuma cair em prova, pessoal, que está aqui embaixo. Que é o quê? Quais são marcadores de risco, tá? De morte súbita? Fração de ejeção menor que 35%, tá? Uma fração de ejeção bem baixa aí.
taquicardia ventricular sustentada, tá? Que a gente vai fazer um exame durante 24 horas e pode identificar uma taquicardia ventricular sustentada, ok? Um bloqueio de ramo esquerdo. Então, esses três achados, eles são importantes, porque eles são achados de mau prognóstico. Tem um paciente que tem um desses três, qualquer um dos três, ele tem um maior risco de morte súbita. Então, fica ligado que isso aí é pergunta de prova. Falando agora sobre os exames, tá? Algumas observações. Não vou citar todas elas aqui para vocês, porque eu coloquei isso aqui para resumir para vocês os pontos importantes. Vamos dar segmento na aula, mas aí você pausa, anota aqui, ou então pega no material, imprime aí e dá uma estudada, tá bom? Aqui tem alguns pontos importantes que eu gostaria de frisar para vocês, ok? E agora falando do tratamento, pessoal. Antes de falar do tratamento, que é mais estudado, para vocês entenderem uma questão, eu trouxe isso aqui primeiro, esse tratamento primeiro. Que tratamento é esse? O tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Para dizer o seguinte, esse é o único slide que vai falar sobre esse tratamento da fração de ejeção preservada. O paciente que tem fração de ejeção preservada é aquele que tem fração de ejeção maior ou igual a 50%. Esse é o único slide, porque não tem muito sobre esse tratamento. O tratamento aqui no Brasil é considerado que não tem uma droga que a Sociedade Brasileira de Cardiologia não tem uma droga até a data de hoje, né? Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo e tal. Às vezes alguma droga foi considerada, mas até a data da gravação desse vídeo não tem uma droga que reduza a mortalidade considerada aqui no Brasil, ok? A Sociedade Americana de Cardiologia considera que o inibidor do SGLT2 ele reduz a mortalidade, mas para nível nacional, Brasil, não tem uma droga que reduza a mortalidade para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ok? Então, como vai ser o tratamento então? A gente vai tratar as comorbidades e vai tratar os sintomas, tá? Essa fração de ejeção preservada geralmente é causada por amiloidose, que nem eu falei lá no começo da aula, o que é a causa mais comum. Nessa imagem a gente pode ver uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. E se essa imagem tivesse dinâmica, ou seja, se mexendo, a gente poderia ver uma rigidez, uma dificuldade de expandir, de relaxar, né? Uma dificuldade, uma disfunção diastólica, tá? Lembra que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada costuma ter uma disfunção diastólica, tá? Não sistólica. Aqui tem sistólica, aquela com fração de ejeção reduzida. Um parêntese aí, pessoal, uma observação importante. O que eu tinha para falar para vocês que fração de ejeção preservada se encerra nesse slide, em relação ao tratamento de fração de ejeção preservada. De agora em diante, até ter outra cor aqui para destacar. De agora em diante, a gente vai falar do tratamento da fração de ejeção reduzida, que ele é um tratamento que tem várias medicações que reduzem a mortalidade, é um tratamento mais conhecido, é um tratamento que existe um maior consenso, ok? Então eu gostaria de frisar isso para vocês. De agora em diante, a gente vai falar sobre fração de ejeção reduzida. Apresento a vocês uma tabela que tem um resumo aqui, com os principais pontos de cada tratamento. E eu digo a vocês que todos esses medicamentos aqui, inclusive esse aqui de baixo, eles são os medicamentos que reduzem mortalidade. Ok, pessoal? Então isso daqui costuma ser pergunta de prova. Ok? Então essa tabela aqui é muito importante. Então, eu vou falar para vocês aqui alguns pontos, mas não deixem de pausar o vídeo, anotar, fazer a própria tabela de vocês, imprimir o material, enfim. Mas isso daqui é uma parte muito crucial da aula. Ok, pessoal? Então, IECA, que a gente já comentou, que vai atuar, é um medicamento que atua justamente na fisiopatologia, ele é a primeira escolha, tá? IECA ou BRA. Ele vai ter como função reduzir a mortalidade, reduzir sintomas, tá? Ele é ótimo, pessoal, para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção menor a 40%. Isso daqui, pessoal, é uma informação redundante que eu coloquei aqui de propósito. Gostaria de frisar para vocês que essa anotação aqui, ó, que está no primeiro, serve para todos. Já que o paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção menor que 40%, é o paciente que tem a fração de ejeção reduzida. Entenderam? Então, todo esse tratamento aqui, novamente, para paciente que tem fração de ejeção reduzida. Os exemplos de IECA, pessoal, é captopril e nalapril. Então, lembra da terminação pril. E ANA, pessoal, ANA é brasileira, tá? Então, o BRA é quando termina em ANA, tá? Então, por exemplo, losartana, ok? Terminação ANA, a gente vai, se tiver na dúvida, né? Na questão da dúvida, né? Não é que todo que termina em ANA, todo medicamento termina em ANA vai ser BRA. Não, mas está na dúvida se é um IECA ou se é um BRA. Terminou com ANA, vai ser um BRA, ok? Porque ANA é brasileira. Então, continuando. O BRA ele vai ser indicado quando? Quando o paciente tem efeitos colaterais ao IECA. De preferência, a gente sempre vai começar com o IECA, tá? Se o paciente tiver, por exemplo, sintomatologia tosse, tá? Ou edema angioneurótico, que são reações adversas. Pessoal, é reação adversa medicamentosa, tá? Então, se o paciente tiver tosse, edema angioneurótico, então a gente vai
optar por tirar o IECA, que são os efeitos colaterais do IECA, e colocar um BRA, ok? Ou então, por exemplo, o paciente ele é intolerante ao IECA e também ao BRA, tá? E ele ainda, para completar, ele é afrodescendente e está otimizado e continua hipertenso. Em vez de fazer IECA-BRA, pessoal, ele não tolera o IECA-BRA. Então eu posso fazer hidralazina mais nitrato. É outra possibilidade. Também hidralazina mais nitrato é um medicamento que reduz mortalidade. Lembrar disso, ok? Todos os medicamentos aqui reduzem mortalidade. O próximo da lista é o beta-bloqueador. O beta-bloqueador ele reduz a arritmia, ele vai reduzir a frequência cardíaca, reduz a força de contração, reduzindo assim o consumo de oxigênio. Ao reduzir o consumo de oxigênio, reduz o risco de isquemia, reduz o risco de morte súbita. Ok, pessoal? Exemplos de beta-bloqueador, que é importantíssimo, os exemplos é succinato de metoprolol, bisoprolol e carvedilol. Também, né, não preciso lembrar vocês que terminou em LOL é beta-bloqueador, ok? Então, observação importante, pergunta de prova. Tartarato de metoprolol, ele é um beta-bloqueador, mas não reduz mortalidade. Costuma ser pegadinha, ok, pessoal? Na minha prova de cardiologia caiu essa pergunta. O próximo medicamento que a gente vai falar é a espironolactona. Que a espironolactona nada mais é do que o bloqueador, né, o antagonista mineralocorticoide, tá? O bloqueador de mineralocorticoide, só se liga que ele não é agonista, pode estar na prova, tá bom? Então é antagonista, ok? Ele também, outro medicamento, é inibidor da nepricilina mais BRA, tá? Esse inibidor da nepricilina, perdão, trava a língua, nepricilina mais BRA2, a abreviação está aqui, ó, INRA. Esse medicamento, a gente não pode usar ele junto com nem IECA nem BRA. A gente vai ter que suspender o IECA ou BRA se estiver utilizando. A gente suspende e aguarda 48 horas, 2 dias, né, para iniciar o INRA, ok? Aí, e detalhe, pessoal, esse medicamento ele tem uma boa redução de mortalidade. Inclusive, alguns estudos apontam que ele reduz mais a mortalidade do que o IECA. O próximo medicamento da lista é o inibidor SGLT, tá? O inibidor da SGLT, que nada mais é do que um transportador de glicose com sódio. Tá, esse medicamento, o inibidor da SGLT2, ele é utilizado em pacientes com diabetes. É sim, mas pode ser utilizado também em pacientes com insuficiência cardíaca. E detalhe, pessoal, o paciente não precisa ser diabético. Então, se tiver enunciado em alguma questão, ou na alternativa, na alternativa, falando que o paciente, para utilizar inibidor do SGLT2, precisa ser diabético, essa informação está errada. Não precisa, porque ele reduz a mortalidade mesmo o paciente não sendo diabético. Ele tem bons efeitos, tá? De redutores de mortalidade. Os exemplos que tem é a dapaglifosina e empaglifosina. Veja a terminação, que sempre é importante para a gente até identificar o medicamento, porque não é enunciado às vezes na questão, pode não ter qual é a classe do medicamento. Ivabradina. Ivabradina, para vocês lembrarem também, ivabradina, e vai o quê? E vai bradicardizar. Bradicardizar. Para vocês lembrarem. E vai bradicardizar. O que é que tem a ver? Ivabradina tem uma função que vai reduzir a frequência cardíaca. Ou seja, o paciente vai ficar bradicárdico. Não é para ficar bradicárdico, tá? É só para vocês lembrarem que reduz a frequência cardíaca. Por quê, pessoal? Porque a ivabradina é inibidor do nó sinusal. Ou seja, reduz assim a frequência cardíaca. E quando a gente vai utilizar? Essa informação é importante. Quando utilizar? Quando o paciente já está otimizado, está fazendo as doses otimizadas de beta-bloqueador, tá? E mesmo assim ele mantém uma frequência cardíaca maior ou igual a 70. Então, fiz uma questão também de prova contendo, veja, só daqui que eu me lembro, quando eu fiz a prova desse assunto, tiveram 2 questões só disso aqui. A outra questão falava sobre um paciente, aí tinha várias informações, falava sobre a utilização do beta-bloqueador, que ele estava otimizado e dava uma frequência cardíaca de 110. Aí, dentre as opções, a opção correta era associar ivabradina, porque justamente para tratar essa frequência cardíaca. Ok, pessoal? Então, se liga nessa informação aqui, ó, quando utilizar. Atenção, pessoal, um parêntese. Essa tabela é muito importante. Então, mesmo se eu não falei alguma coisa na tabela aqui, não significa que não seja importante, tá? É só para a aula não ficar tão prolongada. Então, sempre que você tiver oportunidade, pausa o vídeo, anota aí no teu caderno e se prepara para a prova. Então, vamos continuar. Para vocês lembrarem de um medicamento que não reduz mortalidade, eu coloquei aqui uma imagem que vocês nunca mais vão esquecer, que é essa imagem daqui. Tartarato não reduz mortalidade. Tartarato de metropolol não reduz mortalidade. Tarta de tartaruga, rato de rato. Então, tarta-rato, tartaruga e com rato não reduz mortalidade. Então, vocês não vão esquecer desse, tá? Até a data de hoje, esse medicamento não reduz mortalidade. E costuma ser uma pergunta de prova
esse medicamento aí, ok? Então fica ligado. E agora vamos para uma questão. Vamos lá. Em relação à insuficiência cardíaca, assinale a alternativa correta. Letra A. Tartarato de metoprolol reduz mortalidade. Por isso devemos sempre utilizar. Não. Não reduz mortalidade esse medicamento. Acabei de mostrar para vocês. Letra B. Para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, a fração de ejeção deve ser abaixo de 30. Não. Para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, qual insuficiência cardíaca? Uma fração preservada, fração reduzida e outra. 30 não é a linha de corte. Abaixo de 40 quando tem uma fração de ejeção menor que 40, aí é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ok? Então essa aqui também está errada. Aí, próximo. A insuficiência cardíaca direita é caracterizada pelo aumento da pressão capilar pulmonar. E aí? A insuficiência cardíaca direita, de onde? O coração direito, ele drena a parte direita, né? Drena sangue de onde? Do corpo. Então aumenta a pressão capilar pulmonar, não por direita. Se aqui tivesse insuficiência cardíaca esquerda é caracterizada pelo aumento da pressão capilar pulmonar, aqui estaria correto. Mas direita está anulando a questão, ok? Está deixando ela incorreta. E o próximo é: o bloqueio de ramo esquerdo é um marcador de risco para a morte súbita. Eu não sei se vocês lembram dessa informação, mas eu falei para vocês. Bloqueio de ramo esquerdo, fração de ejeção menor do que 35 e taquicardia ventricular sustentada qualquer um desses três é um fator de risco para a morte súbita. Ok, pessoal? Então, a opção correta é a última letra, é a letra D. Ok? O bloqueio de ramo esquerdo é um marcador de risco para a morte súbita. Para dar continuidade, a gente vai falar sobre o tratamento sintomático, ou seja, os medicamentos aqui, eles não reduzem mortalidade, tá? Quais são eles? Por exemplo, diuréticos, que a gente já falou sobre o paciente que está congesto, a gente vai dar um diurético para reduzir, né, esse edema, tá? Edema inferiores, um edema de pulmão, tá? Digitálicos, ele também não reduz a mortalidade, é um medicamento que tem a função de aumentar a força de contração, tá? E ele reduz também a frequência cardíaca. Por exemplo, a indicação dele é se o paciente tiver fibrilação atrial com frequência cardíaca elevada, porque daí vai inibir a fibrilação e também vai reduzir a frequência cardíaca, ok? Outro medicamento também é anticoagulante oral. Claro, o paciente, se ele tiver um histórico de tromboembolismo, ou ele também tiver um trombo, inclusive, a gente vai dar um anticoagulante, tá? Em relação à insuficiência cardíaca, não é considerado um medicamento, não entra naquele quadro de medicamentos que reduzem mortalidade, porque não é um tratamento específico da insuficiência cardíaca. A gente está falando aqui de uns tratamentos de comorbidades também, tá? Outros medicamentos, que é o caso da dobutamina e o mirinona, dobutamina e o mirinona, são medicamentos inotrópicos positivos, que têm a função de aumentar a força de contração do coração. E agora o tratamento invasivo. Tratamento invasivo, pessoal, vocês lembram lá no começo da aula que eu falei para vocês que a gente vai fazer todas as medidas e se chegar ao ponto do paciente ser refratário, tá, o tratamento medicamentoso não está dando conta, a gente vai fazer um tratamento invasivo. Quais seriam eles? São 3 principais. Tá? É o cardiodesfibrilador implantável, tá? Que a gente vai utilizar quando? Quando o paciente tem uma fração de ejeção menor que 35. Essa é a principal indicação. Tá? E classificação funcional entre 2 e 3 ali. Ok? Se a causa também não for reversível, né? Obviamente. Para que a gente utiliza? Para prevenir morte súbita. Outro tratamento possível também é o TCR, que é ressincronização ventricular. Nesse também a indicação é se o paciente tiver a fração de ejeção menor que 35. Além de outros critérios. Quais são eles? O QRS maior que 150 milissegundos, bloqueio de ramo esquerdo e um ritmo sinusal. Se o paciente tiver essas características, ele tem indicação de colocar o TCR. Ok, pessoal? Que vai, novamente, também evitar a morte súbita. Vai corrigir, ele vai ressincronizar o ventrículo. Ok? E, por último, tratamento cirúrgico. É uma revascularização miocárdica, um transplante cardíaco e dispositivos ventriculares também para auxiliar a função do coração. E vamos para outra questão. Sobre a insuficiência cardíaca. Responda. Seguinte, correlacione as colunas e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Perfil A, pessoal. Perfil A é aquele perfil mais leve. O perfil A é aquele que ele é o quê? Quente, úmido, seco. Vamos lembrar. O paciente que tem a melhor característica, qual que é? Ele é quente e seco. Por que quente? Boa perfusão. Seco, não está congesto. Então vamos procurar aqui onde é que está quente e seco. Ó. Paciente quente e seco. D.
Então aí, ó, já vai anotando. Perfil A, que essa é a primeira aqui, ó, 1D. Aí vamos para o perfil, aqui de novo, para ficar mais fácil. Perfil B. Qual é o perfil B? Só sobrou esse, ó. Paciente, quente e úmido. Beleza, já anota aí, ó. 4C, anota aí. Aí, insuficiência cardíaca aguda. Insuficiência cardíaca aguda. Vamos ver o que é que se enquadra mais. Aumento global da volemia. Não sei, vamos ver outro. Perda aguda da contração ventricular. Esse se enquadra melhor. Então, insuficiência cardíaca aguda vai ser 2B, ok? E por último, insuficiência cardíaca crônica descompensada. Aumento global do volume. Provavelmente esse aumento global do volume é devido à retenção hídrica, tá? O paciente está muito encharcado, está muito congesto. Tá? Uma das medidas aí a gente vai poder utilizar é a utilização de diurético, ok? E, por exemplo, furosemida, e apesar da... Veja, existe inclusive um detalhe importante. Espironolactona é um diurético, mas ele é considerado um redutor de mortalidade, ok? Quando diz que diurético não reduz mortalidade, são os outros diuréticos, tá? Exceto a espironolactona, porque a espironolactona atua no sistema renina angiotensina aldosterona. Vale lembrar isso. Você já deve ter visto aí que a opção correta é a letra C. Essa foi mais um vídeo aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, me segue aí no canal. Até a próxima vídeo aula. Tchau, tchau.